É necessário fazer controle de horas líquidas estudadas para concurso público? Fica nesse vídeo que eu vou te dar a resposta agora. E aí, pessoal, será que é necessário realmente você estar fazendo um controle das horas que você está estudando efetivamente para cada uma das disciplinas? Minha opinião por meio da minha experiência concurseira, pessoal, e também por eu já ter acompanhado diversos alunos, mais de centenas de alunos e com muitos alunos aprovados aí para as carreiras policiais. A minha resposta para vocês é um grande sim, é necessário. Porém, não é fundamental no sentido de tipo, olha, você só vai passar se você fizer esse controle de horas líquidas. Só existe um caso em tese, que você não precisaria fazer o controle de horas líquidas estudadas. Se você é tão ansioso, mas tão ansioso de controlar suas horas líquidas, que aquilo ali acaba se tornando, na verdade, uma eterna obrigação, algo que está te fazendo até mal. Você fica ansioso por controlar aquelas horas líquidas. Eu tive poucos alunos até hoje, mas acho que foram 2 ou 3 alunos que apresentaram esse tipo de comportamento durante as mentorias. Então, aí eu tive que parar de fazer esse tipo de acompanhamento por horas líquidas, porque realmente estava prejudicando o estudo do aluno. E quando a gente retirou esse tipo de controle, ele ficou só para mim, o controle, obviamente ele acabou melhorando o aluno. Ele parou de ver aquele negócio, parou de ter que ficar aquela doideira de marcando a hora líquida ali, e aí ele reduziu a ansiedade. Mas, em regra, pessoal, 99% dos casos seria de grande relevância de que de fato você montasse ali um planejamento dentro de um aplicativo. Por exemplo, tem aquele aplicativo aprovado, que é gratuito, né? Tem a modalidade paga também, mas ele, em regra, é gratuito, dá para você utilizar dessa forma. Ou diversos outros meios de você estar controlando a quantidade de horas líquidas que você vai estudando. Dentro das minhas mentorias, por exemplo, inclusive vou deixar o link aqui abaixo se você ainda não faz parte da mentoria, tá? Dentro das mentorias para as carreiras policiais, a gente tem um controle completo das metas, inclusive quantas horas você está estudando por cada disciplina e por tópico, porque é muito importante para você estar verificando se você está estudando da maneira certa. Agora eu vou te responder o porquê, de fato, eu acho que é necessário você estar estudando por meio de controle de horas líquidas. A gente tem 3 grandes parâmetros que são muito importantes serem considerados na hora que você vai estudar. Sair o edital, ou até mesmo em um pré-edital, quando você já tem uma ideia do que vai ser cobrado, você precisa verificar aquelas matérias mais relevantes para a sua prova. E elas podem ser ali, ó, por quantidade de itens que aquela disciplina tem, normalmente em carreiras policiais, de agente, escrivão, papiloscopista. A matéria mais relevante normalmente é língua portuguesa. Então, você poderia ali estar dando uma ênfase maior nela. Eu estou falando de maneira genérica aqui, tá? Por quantidade de item. Segunda situação, por nível de dificuldade. Então, por exemplo, na prova de agente, de escrivão da Polícia Federal, você tem ali contabilidade, estatística sendo cobrada tanto em quantitativos de itens quanto também informática, né, pessoal? A gente não pode esquecer a informática que realmente veio puxada na última prova da PCDF e da PF, né? Então, essas matérias, por exemplo, contabilidade e estatística, podemos colocar informática também, porque veio bem mais pesado, são matérias que têm uma dificuldade muito maior de você aprender, principalmente estatística e contabilidade. Então, você teria que colocar um nível de relevância em horas líquidas maior nelas também. Então, quantidade de itens, nível de dificuldade da matéria, tá? E o último parâmetro, a gente tem que considerar também o peso. Não estou falando que deveria ser nessa ordem, cada concurso vai ser de uma forma, mas o peso da disciplina. Muitas provas colocam um peso diferenciado nas disciplinas. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma prova de agente, né, para um estado, e aí dependendo a parte de direito, o grande bloco de direito, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, penal, processual, penal, este bloco vai acabar estando em conhecimentos específicos, e justamente conhecimentos específicos vai ser eventualmente peso 2 ou peso 1.5, e os conhecimentos básicos em, por exemplo, um peso 1. Então, isso acontece em muitas provas, então você precisa verificar se a prova que você está querendo estudar, qual desses parâmetros as questões estão entrando ali, como que o edital está demandando. Se o seu edital ainda não foi publicado, você tem o último edital para já estar triando o seu estudo e mantendo um planejamento baseado nessas horas
baseado nas horas líquidas, por meio desses 3 parâmetros. Então, vamos repetir: quantidade de itens por matéria, peso de cada uma das disciplinas e nível de dificuldade dessas disciplinas, beleza? Então, utilize esses 3 parâmetros que certamente vai valer a pena você fazer um estudo com mais horas dedicadas para aquelas matérias de maior relevância. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui na tela de um gráfico pizza do nível de relevância da prova da PMDF, a última prova de 2018. E essa prova, ela teve exatamente essa divisão das matérias em percentual. A gente não teve um peso específico, o peso era igual, mas em quantidade de itens houve uma diferenciação. Então você percebe claramente uma quantidade maior de itens em língua portuguesa. Então, certamente, se língua portuguesa, se você tivesse o mesmo nível de língua portuguesa para as outras disciplinas, por ter mais itens, você precisaria se dedicar com uma maior quantidade de tempo em língua portuguesa. Eu mesmo, dentro das mentorias que faço de forma individual, eu recomendo que a pessoa estude normalmente pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por dia língua portuguesa. Então eu coloco praticamente todos os dias língua portuguesa, dependendo do concurso, mas em regra eu gosto de fazer isso, porque normalmente língua portuguesa acaba sendo a matéria mais relevante. Ah, professor, mas eu formei em letras, eu sempre vou muito bem em língua portuguesa. Tudo bem. E aí é o momento de você fazer o quê? De adaptar. Não, tudo bem. Então, língua portuguesa, eu não vou colocar tantas horas ali de estudo, e aí você adapta a sua realidade. Por exemplo, no caso da PMDF, a gente poderia estar olhando ali, tem outros tipos de matéria. Por exemplo, a legislação da PMDF, você vai encontrar ali também a matéria de direito constitucional e direitos humanos. Então, eventualmente, você escolhe uma outra disciplina. No caso específico desse nosso exemplo da PMDF, você percebe que grande parte do edital ele foi, na verdade, distribuído de forma praticamente equânime. Então fica um pouco mais difícil de você dedicar de fato muito mais tempo para uma ou outra disciplina, porque está bem claro ali que tem diversas disciplinas com basicamente o mesmo percentual de quantidade de itens e de peso. E aí você poderia triar, por exemplo, pela dificuldade também. Digamos que neste concurso da PMDF, você vai encontrar ali, ó, matemática e raciocínio lógico. Se fosse eu, Rafael, dessas disciplinas que temos elencadas para o último concurso da PMDF, certamente para mim, a disciplina que seria mais complexa para mim ia ser matemática e raciocínio lógico. Então eu, Rafael, precisaria dedicar um pouco mais de horas líquidas para elas. Então, pessoal, o que eu quero chegar com esse vídeo aqui? Eu quero que você internalize esses 3 parâmetros. Vamos lá: quantidade de itens, relevância daquela matéria no que tange a nível de dificuldade e também o peso daquela disciplina. Então, são essas 3 relevâncias: quantidade de itens, nível de dificuldade e peso, tá, pessoal? Dependendo de como estiver ali, verifique direitinho e monte o seu planejamento baseado nesses 3 parâmetros. Não esqueça deles. Outra coisa, se você precisa adaptar o seu estudo pela sua individualidade. Então, se você tem muita facilidade, por exemplo, em matemática, você vai focar mais na parte de direito e de língua portuguesa. Se tem mais facilidade em português, foca um pouquinho mais nas outras disciplinas. Então, você vai montando o seu planejamento de acordo com a sua individualidade. E uma coisa que você não pode fazer, o seu planejamento não deve ser engessado, tá bom, pessoal? Então, eu acredito que o intuito desse vídeo já foi alcançado. Você precisa entender que é necessário sim você estar verificando quantidade de horas de estudo líquida por disciplina, justamente para que você evolua de forma semelhante em todas elas, principalmente tenham destaque naquelas que vão te fazer somar mais pontos. Esse é o objetivo do concurso, é você somar mais pontos. Quem passa em concurso é quem soma mais pontos, e não é aquele cara que sabe mais coisa, mas aquele cara que estudou com mais inteligência, teve um planejamento melhor e acabou somando mais pontos. Em regra, é isso que acontece e é isso que você está buscando, a sua aprovação em um concurso policial, beleza? Então, pessoal, fica aqui essa dica. Lembre de estar controlando as quantidades de horas ali
seja num aplicativo, por exemplo, como o Aprovado, seja no próprio relógio, numa planilha manual ou mesmo numa planilha de Excel, faça o seu controle para você verificar se você não está estudando aquilo que você gosta mais e acabando deixando de lado, por exemplo, um raciocínio lógico que tem normalmente uma grande relevância na prova e normalmente a galera não gosta de estudar muito. Então, cuidado, tá, pessoal? Cuidado quanto a isso. Pessoal, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, tá aqui o meu Instagram, tá aqui o meu WhatsApp também, pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo e fica também feito o convite aí para que, se você ainda não deixou o like nesse vídeo e também se inscreveu aqui no canal, que assim você o faça. Lembrando, pessoal, que as mentorias estão abertas, tem o link aqui na descrição do vídeo, mentorias para as carreiras policiais. Não esqueça de deixar o seu like, um ótimo estudo para você e eu te vejo lá do outro lado como um policial, um colega de profissão. Um grande abraço e até mais, galera!